Caríssimos e caríssimas, bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro do nosso curso Metodologias e Técnicas de Estudo e Aprendizagem. Segunda parte do nosso módulo, terceiro, nós vamos falar sobre o roteiro de estudos 2. Neste segundo bloco, terceiro módulo, o nosso foco será a questão da leitura, a prática da leitura. Então, na verdade, embora nós tenhamos vários sentidos, nós aprendamos por mais de um deles, às vezes dois, três conjuntamente, na nossa cultura ocidental, sobretudo, né, cultura letrada, nós podemos dizer assim que, em geral, a forma como nós aprendemos é a leitura, né, a forma literária de aprendizagem. Essa leitura ela pode ser tanto uma leitura gráfica ou pictográfica, mas é uma leitura, é uma decodificação de códigos, de signos. Esse aprendizado, então, passa por absorção dos conteúdos e a decodificação mais ou menos rápida e precisa dos signos mediante os quais os conteúdos nos são transmitidos. Existem várias formas de leitura, de apropriação dos conteúdos registrados nas páginas de um livro, de um texto, digamos assim. Primeira forma de análise é a análise textual. Para essa análise textual, são necessários alguns passos. A preparação do texto, por exemplo, ter uma visão de conjunto desse texto, as informações que estão sendo passadas, buscar um esclarecimento a respeito do vocabulário, a respeito das doutrinas presentes nesse texto, os fatos e os autores. Então, isso é o que se propõe uma análise textual. É textual e é contextual. Então, é uma esquematização do texto. A gente faz uma análise de como esse texto está estruturado. Um outro nível de análise, um pouco mais aprofundada agora, é ir além da letra, digamos assim, e já buscar uma análise temática. Ou seja, busca-se ouvir, aprender o que o autor está transmitindo, sem interferir no que ele está transmitindo. Né? Apreender o conteúdo da mensagem, tentar ler a mente do autor. Então, nesse caso, temos de fazer uma série de perguntas ao texto, né? Julgando que ao desenvolvimento do texto, as mensagens que o texto vai trazer para nós, elas apresentarão as respostas às perguntas que nós estivermos fazendo. Então nós vamos procurar saber do que é que o texto está falando, o que ele está tratando, porque a resposta a isso vai indicar para nós qual é o tema ou qual é o assunto. Então essa é a análise temática. Uma vez que nós entendemos qual é o tema, nós aí então vamos tentar problematizar esse tema. Quais as consequências que esse tema traz para nós? Como que o autor tentou tratar, responder ao problema maior que ele coloca aí para nós? Então aí nós vamos tentar compreender a mensagem do autor, partindo do tema bastante amplo, qual o problema que ele coloca para esse tema, né? Para esse problema, qual é a tese que ele tenta defender em relação ao problema que vai ser resolvido dentro desse tema, e qual é a sua argumentação, o raciocínio que ele desenvolve para defender a sua tese. Como que está a concatenação de ideias, né? De raciocínios, de argumentos, que vão formar toda a argumentação base da tese para a resolução do problema dentro de um tema. E também quais são as ideias secundárias, que vão também ajudar a
melhor balancear a argumentação. Quais exemplos ele apresenta, né? Quais contrapontos. Então, é isso que nós fazemos na análise temática para tentar compreender a mensagem do autor. Outro passo seria a análise interpretativa. Quer dizer, nesse caso, nós vamos tentar interpretar o texto, né, a partir das ideias do autor. Mas nós vamos aí na análise interpretativa tentar ir um pouco além da própria letra. Vamos tentar ler, compreender as entrelinhas, forçar, de uma certa forma, um diálogo com o autor, com o que ele escreveu, tentar tirar das ideias as suas consequências, cotejar as ideias apresentadas umas com as outras. Então é um diálogo mesmo com o autor. Ele está falando isso, mas esse argumento apresentado aqui, ele se sustenta? Ele está sendo coerente ao longo de todo o texto? Ele não se contradiz? Ele não apresenta possíveis respostas que, na verdade, elas não têm concatenação com o restante das outras ideias? Ele deixou de provar, de demonstrar alguma hipótese? Essa hipótese está solta, ela está vinculada com algum outro raciocínio. Então, é uma análise interpretativa, que supõe alguns passos. Situar o pensamento, né, na unidade mais ampla do pensamento geral do autor. Quer dizer, se nós conhecemos a obra como um todo, se nós conhecemos várias obras do autor, isso que ele está apresentando agora significa uma evolução em relação ao pensamento dele, é uma involução, ou ele se mantém coerente, quer dizer, com as mesmas ideias. Porque às vezes tem alguns autores, a gente fala do autor primeiro, né? O autor segundo, sei lá, a gente pode citar o primeiro Kant, segundo Kant, né? O Habermas jovem, o Habermas adulto, né? O Nietzsche 1, Nietzsche 2, né? Por exemplo, né? Não que seja assim. Então, podemos falar desse autor, primeiro momento da juventude, da maturidade, então onde se localiza o texto do momento no pensamento geral do autor. Então, uma compreensão interpretativa e dos pressupostos que o texto implica. Às vezes a pessoa escreve um texto em um momento de conflagração social. Às vezes ele escreve um texto, ele faz revisão de um texto, né? Ele publica um outro livro, escreve um outro artigo, e parece que ele está contradizendo o que escreveu em artigos anteriores. Mas ele pode estar movido por uma preocupação maior, uma calamidade pública, uma pandemia, né? Um sentimento de ruir das instituições. Né? Então, assim, ele escreve com essa preocupação. Qual é o pano de fundo a partir do qual o autor está se pronunciando? Outro passo é a crítica. Quer dizer, a pessoa que está lendo tem de tomar uma posição. Tudo bem, ele escreveu isso, mas é assim então? Mudam os ventos, mudam as opiniões? Então, eu não posso seguir esse autor hoje, porque amanhã ele pode mudar de ideia. Ou falar assim, não, o que ele está falando significa um amadurecimento. Então, realmente, a sua teoria está válida, apesar dessas adequações. Então, essa é uma visão crítica, né, a respeito, a partir de uma análise interpretativa. Até onde o autor conseguiu chegar, conseguiu provar as suas hipóteses, atingir os objetivos que ele se propusera alcançar. E a problematização, né, que é a quarta abordagem. Aquilo que nós falamos, são levantados aí os problemas textuais, objetivos e concretos. Tá? E aí nós vamos distinguir, às vezes, problemas de unidade e a problematização geral do texto. Às vezes, um livro tem vários capítulos, cada capítulo traz um problema específico. Mas esses problemas específicos de cada capítulo, eles estão vinculados à problematização geral que o livro traz. Por exemplo, o mundo no século XXI, a nova configuração mundial no século XXI. Aí eu vou falar, por exemplo, problemas, evoluções no campo social, evoluções na economia, problemas da indústria, né, nas empresas, problemas da militarização, da guerra. Então, vou discutir vários problemas que estão tentando embasar a discussão maior, o tema maior, que é a problematização geral do texto. Então, nós podemos ter um capítulo com problemas também, né, em unidades menores, e
um aspecto maior, certo? Então, descobrir quais são os problemas que estão tratados. E importa distinguir, então, quando nós vamos fazer essas análises, e vamos até mesmo redigir algo sobre elas, né? Nós temos de perceber que nós podemos ter uma síntese, um resumo ou uma resenha de uma determinada obra. São coisas distintas. Então, às vezes a gente pede um resumo, a pessoa vai lá e faz uma outra coisa, né? Escreve uma síntese ali. A gente pede uma resenha, a pessoa faz um resumo. Então, entender quais são as especificidades. A síntese, em geral, é uma reelaboração do que nós lemos, né, com base em uma reflexão pessoal. Eu vou passar para os outros aquilo que eu entendi. Então, sintetizo em poucas palavras, em algumas linhas, conteúdo que eu li e que eu assimilei. Agora, o que seria o resumo? O resumo é uma síntese, podemos dizer assim, né, mas não das minhas ideias. Né, o que eu entendi. É uma síntese das ideias do texto, não necessariamente das palavras. Né? Então, nós falamos que é uma síntese fiel das palavras, das ideias, desculpem, e principais partes de uma produção de um dado autor ou uma dada autora. Então, na verdade, quando nós falamos de resumo, é fazer uma espécie de indicação das ideias desse autor. Ele falou isso em determinado momento, depois falou aquilo outro, aquilo outro. Então, ele tem lá um livro de 400 páginas, a gente resume esse livro de 400 páginas em poucas páginas, certo? E um nível mais complexo ainda é a resenha. Na resenha, nós vamos produzir uma descrição minuciosa de uma obra. Então, nós começamos geralmente indicando as referências dessa obra, né? O nome do autor, o nome do artigo ou do livro ao qual vamos nos reportar e descrevendo aspectos dessa obra. Né? Nós podemos ali colocar o conteúdo de forma objetiva e depois podemos fazer associar a isso a nossa análise, né? Os nossos comentários críticos e interpretativos. O que importa destacar aí? É que a resenha ela vai exigir uma capacidade de síntese, uma objetividade, o que nós falamos também, uma maturidade intelectual, além do domínio do conteúdo. Por que isso? Porque nós vamos precisar apresentar uma obra e apresentá-la criticamente, muitas vezes situando-a no conjunto das obras de um determinado autor. Essa obra aqui representa o ápice do pensamento desse autor. Ou ela representa uma reviravolta. Por quê? Porque nos livros anteriores, então, a pessoa que escreve uma resenha demonstra um domínio do autor, do pensamento do autor, da obra presente ali. Representa também, a resenha deve ser colocada, como nós falamos, em um patamar crítico e deve ser produzida por alguém que tenha uma relativa maturidade intelectual. Ele pode se apropriar do pensamento, conhecer o pensamento e manter um distanciamento crítico para poder fazer as observações positivas e negativas a respeito dessa obra. Lógico que na nossa vida de estudos, o que se entende então? Que nós tenhamos constantemente, ao estudar, ou aprofundar os nossos conhecimentos, nós precisamos também fazer uma pesquisa bibliográfica séria. Por que isso? Porque nós precisamos cotejar as nossas ideias, os nossos conteúdos, aquele conhecimento que estamos produzindo, cotejar com outros conhecimentos que existem e muito ao nosso redor. Então, o estudo requer também sempre esse confronto, essa busca, né? Esse ir atrás de novas referências, o que é proporcionado por uma pesquisa bibliográfica. O professor João Amaral fala que a pesquisa bibliográfica é uma etapa fundamental em todo o trabalho científico. Certo, nós sabemos disso, né? À medida que nós vamos fazer uma pesquisa, que vai fazer um artigo, um TCC, o mesmo trabalho solicitado na sala de aula, na escola, em um curso qualquer, a pessoa tende, para não criar a roda novamente, ou para não ficar falando que todo mundo já falou, a pessoa tende de buscar um aprofundamento.
não é? Aquilo que nós estamos falando. Dar um embasamento teórico, não é? Mas um levantamento, uma seleção, fichamento, arquivamento de informações que vão embasar todo o trabalho, né? Vão trazer aqui esse embasamento teórico. E é isso que importa para nós, né? Que trabalho científico ele tenha um embasamento teórico, ele seja capaz de se sustentar frente às críticas que porventura lhe sejam dirigidas. Então, quando nós estamos estudando, nós também temos de buscar essa nossa autonomia intelectual, mas essa consistência argumentativa. A pesquisa bibliográfica, então, ela é imprescindível, como nós estamos vendo aqui, né? Para qualquer trabalho científico. Então, quem vai fazer um TCC, quem vai fazer um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação, né, qualquer que seja, a pessoa sempre começa fazendo uma pesquisa bibliográfica, com a finalidade de descobrir o que existe e o que não existe já produzido, né? Então a pessoa ela vai fazer essa pesquisa bibliográfica para se situar a respeito daquilo que já existe por aí. Isso é uma postura bastante interessante. E claro, né, para se apropriar, né, que é o plágio, né, apropriar da ideia dos outros sem dar crédito, mas conhecer o que já existe, que já está sendo discutido. Ok? Então, a pesquisa bibliográfica tem os objetivos, como nós já falamos, de fazer histórico sobre o tema, atualização, encontrar resposta aos problemas formulados, levantar contradições e evitar repetição de trabalhos já realizados. Certo, alguém pode perguntar, poxa, mas não dá para ler tudo. Claro, nós não vamos ler tudo, temos que selecionar o que é mais significativo. Outros podem dizer, mas mesmo aquilo que é significativo, nem sempre a gente consegue dar conta. Porque às vezes os livros são extensos, alguns artigos também são extensos. Como que nós poderíamos superar essa limitação? Então, algumas pessoas podem falar assim: será que tem uma forma de ler mais rápido? Ah, exato. Já ouvi falar de leitura dinâmica. E a leitura dinâmica, ela de fato funciona? Ou é mais uma armadilha? Na verdade, existem várias argumentações e as argumentações são positivas em relação às leituras rápidas, dentre elas a leitura dinâmica. Então existem, como nós vimos, várias formas de leitura, níveis e técnicas de leitura. A leitura dinâmica ela funciona e a origem dela não é recente, mas a técnica foi popularizada por Evelyn Wood nos fins dos anos 50. Evelyn Wood, na verdade, abriu uma escola, não é, de leitura dinâmica em 1959. E ela popularizou esse método porque algumas pessoas importantes da vida pública norte-americana tiveram treinamentos, aulas com ela. Né? Pessoas que trabalhavam no governo americano, inclusive presidentes. Fala-se de Kennedy, por exemplo, que teria tido treinamento com ela, conseguindo ler aí cerca de 1.500 a 1.700 palavras por minuto. Lembrando que uma pessoa comum lê entre 200, 250 a 350, quando muito 400 palavras por minuto, que daria aí cerca de uma página, né? 400 palavras daria cerca de uma página e meia, né? Ela conseguiria, ou ele conseguia ler 4 vezes mais. Em um minuto, conseguiria ler de 4 a 6 páginas. Então, aí nós vamos perceber o ganho que a pessoa tem com essa técnica. Ela vai conseguir ler muito mais e vai economizar tempo. A gente sabe que hoje tempo é um dos bens mais preciosos que nós temos. A leitura dinâmica tem duas técnicas. O scanning, que significa ler rapidamente, a pessoa faz uma espécie de varredura, né, no texto, buscando aí palavras-chave. O que acontece? A pessoa vai olhar as palavras sem ler cada palavra separadamente. Porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa ela é alfabetizada.
mas ela tem uma vocalização silenciosa. Ela lê e é como se ela soletrasse, né, pronunciasse as palavras, embora ficasse com a boca fechada. Em alguns casos, as pessoas têm essa vocalização tão acentuada que, se for colocada a mão na garganta da pessoa, quando ela estiver lendo, em silêncio, com a boca fechada, dá para se perceber o movimento das cordas vocais. Então, ela está lendo lá, percebe que ela está soletrando. Então, ela pega o texto e ela vai ler mentalmente, né? Scanning significa ler rapidamente. O scanning é quando fazemos uma varredura no texto. O que está acontecendo? Ela pode, às vezes, ficar calada, mas ela continua lendo palavra por palavra. O scanning, então, significa olhar a palavra e identificar o conteúdo dessa palavra, porque a gente já sabe. Eu sei o que significa ler. Eu não preciso repetir para mim mesmo. Eu sei o que significa rapidamente. Então a pessoa teria de olhar apenas as palavras sem as ler individualmente. Então é o scanning, se ler rapidamente olhando as palavras sem fazer uma tradução dessas palavras, né? Ela já entende e assim por diante. Por outro lado, skimming significa ler superficialmente, né? Quer dizer, é aquela passada de olhos por cima de um texto, tentando identificar ideias principais, sentido geral. Fala-se que muitas vezes, skimming, a pessoa vai tentar identificar no texto palavras-chave, por exemplo, sujeito, o verbo que aparece ali e o complemento. Então, ao perceber, né, Alfredo correu demasiado, ela entende o que o parágrafo, por exemplo, está dizendo. Existem várias técnicas de leitura dinâmica, né? A pessoa pode ler em Z, algumas pessoas leem na diagonal, né? Do canto superior esquerdo para o canto inferior direito. Aqueles que leem uma reta, como se tivesse uma linha dividindo a página ao meio, e ela faz uma leitura, digamos assim, panorâmica, ela vai lendo blocos, né, olhando blocos, vendo as palavras que estão naqueles blocos e assim por diante. Outros treinam os olhos para irem saltando. Saltam na ponta, na linha, na outra ponta, na outra. É o Z que nós falamos. Então, existem várias técnicas de leitura dinâmica. E a pessoa vai treinando, claro, precisa sempre treinar, à medida que ela vai treinando, ela vai lendo mais rapidamente. A gente pode ir fazendo alguns testes e vai conseguindo, né? Consegue ler 500 palavras, 700, 1000, que já é um nível de leitura dinâmica, né? Acima de 1000, assim por diante. Mas isso implica em treino. E outros elementos também. Como nós vimos no início desse bloco aqui, se é uma leitura mais técnica, um vocabulário mais, digamos assim, difícil, é uma área que eu não domino adequadamente, a gente às vezes tem mais entraves para correr a leitura. Às vezes, se é uma área que eu já domino, uma leitura com vocabulário mais simples, a fluência é muito maior. E a pessoa acostuma a olhar o texto e ela vai se desenvolvendo mais rapidamente. Para ver a leitura dinâmica, o processo é o seguinte: precisa ter um ambiente adequado, né, sem perturbações, sejam elas visuais ou sonoras, porque a pessoa precisa estar concentrada. Leitura dinâmica pressupõe essa concentração, ok? Depois, antes de começar todo o processo, cada pessoa tem de identificar o seu ritmo inicial. Ele vai lá e cronometra, né? Coloca o texto, sei lá, em algum aplicativo, às vezes coloca no processador de texto, você vê lá a conta, né? Ele mostra quantas palavras tem. Ah, tem 500 palavras. E a pessoa vai lá e cronometra. Quando chega até o fim, ele vai dividir a quantidade de palavras que ele leu pelos minutos, né? Pelo tempo. Aí ele fala, ah, estou aqui lendo 200 palavras por minuto, 500, 1000. Ela vai fazendo esse procedimento, tá certo? Então tem de identificar o ritmo inicial para depois começar o treinamento e verificar também, posteriormente, os efeitos, as consequências, os ganhos desse treino, né? Que é o treino de treinar os olhos para os saltos, aquilo que nós falamos, os olhos vão saltando ao longo do texto. Evitar a subvocalização, como nós falamos,
porque as palavras são mais lentas que o olhar, não é verdade? Então, se a pessoa fica subvocalizando, ela vai retardar o processo de leitura dinâmica. Tentar também visualizar blocos de palavras, e não palavras individualmente, tá? Olhar os blocos de palavras e assim por diante. E depois, treino. Treinar sempre. Ler sempre. Né? Começa com poucos minutos por dia, vai aumentando até que se torna em um hábito. A pessoa se habitua a ler desse jeito. Aí depois que ela habituou, criou o condicionamento, digamos assim, é muito difícil ela voltar, a não ser que deixe de treinar. Tá? E aí uma curiosidade, né? Tem um campeonato, claro, de leitura dinâmica, porque tem campeonato de tudo nesse mundo, né? A atual campeã é Anne Jones. Ela lê, foi o recorde dela, 4.200 palavras por minuto, com cerca de 67% de compreensão. Como nós falamos, ela lê cerca de 15 vezes mais rapidamente do que uma pessoa comum lê. Então vejam aí, a pessoa comum está lendo uma página, ela lê 15, entre 10 e 15 páginas. A gente vai pensar então que um livro de 90 páginas, enquanto uma pessoa que lê uma página por minuto, mais ou menos, né? Ela vai demorar 90 minutos, 1 hora e meia, ela vai ler em quanto tempo? Se ela lê 15 páginas por minuto, né? Ela vai demorar aí uns 6 minutos, né? Para ler um livro de 90 páginas. Então, se puxa, é bastante rápido, né? Nessa comparação a gente percebe que sim. Bom, e nós podemos treinar a leitura dinâmica? Existem vários aplicativos que estimulam a pessoa, ajudam a pessoa a ter uma leitura mais rápida. Existem livros que indicam isso, existem aplicativos. Um aplicativo que nós podemos encontrar, né, dos vários, a gente pode ir ao Google Play e digitar lá no Google Play leitura rápida, certo? Essa digitação vai trazer para nós vários aplicativos que permitem uma leitura rápida. Esses aplicativos, na verdade, eles funcionam basicamente da seguinte forma: ele pode selecionar um texto, certo? Nós também podemos selecionar o texto, e ele vai colocando as palavras rapidamente. Nós podemos regular a velocidade, ele vai colocando as palavras rapidamente e a gente vai vendo aquelas palavras surgindo na tela do computador ou na tela do celular, certo? Então eles fazem isso, essas palavras vão aparecendo, surgindo na tela e nós vamos lendo. Alguns desses aplicativos eles podem ser colocados, inclusive, como complementos, por exemplo, no Google Chrome. Aí nós estamos lendo uma página, a gente seleciona esse aplicativo, ele escurece a tela, ele começa a apresentar as letras do texto para nós rapidamente, nos forçando a ler, né, cada vez mais rápido. É interessante também esse aí, certo? Então esses são alguns dos aplicativos para leitura rápida. E também nós temos aí leitores de livros. Já que nós vamos ler, é interessante ter uma biblioteca na qual nós podemos ler. Então, muitos desses aplicativos aqui são interessantes, porque além de serem leitores de e-books, eles também permitem a organização de uma biblioteca. Nós podemos organizar uma biblioteca para ter os nossos livros sempre à mão ou ter esses livros sempre no nosso bolso, certo? Também existem repositórios de livros e arquivos digitais. Vocês conhecem a Academia, internet, os arquivos da internet, a Universo, o Cielo. Então, são vários. O que é interessante? Interessante nós observarmos, a Academia tem aqui em português, né? Nós vamos encontrar lá vários artigos, certo? Aqui tem quase 1 milhão, né? Então, a gente pode digitar qual é o nosso interesse e nós vamos ler diversas dezenas, milhares de artigos. Esse site aqui, em inglês, eu considero um site muito interessante pelo seguinte: quando nós vamos atrás de um livro,
Eles estão vendo, ó, você pode vasculhar ali a história de bilhões de páginas da internet, não é? Então, nesse arquivo da internet aqui, que é uma livraria sem fins lucrativos, eles disponibilizam milhões de livros, filmes, softwares, etc, etc. Que é interessante. Quando a gente acessa esse site dos arquivos da internet, nós podemos ler o livro online, alguns livros online, ou nós podemos emprestar. É interessante. A gente vai lá, cadastra, a gente empresta o livro, ele vem em um formato que nós abrimos no nosso equipamento, né, no nosso computador, por exemplo, lá do Adobe Reader, a gente vai lá, abre, e o empréstimo, vamos supor, seja, ele é por 15 dias. Quando dá o 15º dia, o aplicativo não abre mais o livro. E aí nós vamos ao site, parece lá o livro que ele foi devolvido. É muito interessante, parece uma biblioteca física, de fato. Às vezes a gente quer pegar um livro e ele fala assim que esses livros tem só três, engraçado, né? Tem só três volumes, certo? E os três volumes estão emprestados, certo? E aí você fala assim, se você quer receber o aviso, você deixa lá, avise-me quando estiver disponível. Aí você entra na fila. Aí daqui a pouco você recebe no seu e-mail o aviso, né? O seu livro está disponível. Você pode vir à biblioteca fazer o empréstimo. Você vai lá e presta por 15 dias, assim por diante. Ele permite também a audição, né? Tem audiobooks. Então é bastante interessante esse arquivos da internet aqui, certo? O outro universo é também bastante rico em conteúdos, né? Tem bastante cursos, cursos gratuitos. Então a gente pode seguir algumas universidades. Aqui no Brasil, parece que a Unicamp, a Unesp também participam, né? Então é bastante interessante para termos conteúdos de estudo aí. E, claro, o Cielo, quem não conhece, né? O Cielo está ali com uma imensidão de arquivos, né? Do Brasil e do mundo, né? Então acho que isso é algo bastante interessante. Então nós vamos disponibilizar depois, além do tutorial nós falamos sobre mapas mentais, nós vamos disponibilizar também um vídeo, não é de nossa autoria, né, mas está escrito lá, está dado crédito, um pequeno vídeo falando sobre os palácios da memória, e também nós vamos indicar alguns outros recursos, né, alguns outros vídeos para nós e textos para nós consolidarmos os conteúdos a respeito de memorização e leitura dinâmica. Também vamos deixar dois textos, né, duas apostilas, para quem se interessar em fazer, treinar, né, a leitura dinâmica. Um deles, lá, um dos cursos, é bastante curto, né, 25 horas, o outro um pouco mais extenso. Aí, se vocês perguntarem, dá certo? Bom, eu acho que sim, né? Eu costumo ler bastante, eu fiz lá uns experimentos, a gente consegue aumentar, sim, a velocidade de leitura. Claro, eu não cheguei igual a nossa amiga que lê 4.200 palavras por minuto, mas a gente consegue incrementar muito além das 400 palavras que normalmente as pessoas leem. A gente consegue duplicar ou até triplicar essa velocidade se a gente faz os treinos lá, né, de forma correta, com seriedade. Não é mágica. Como nós falamos, é treino, implica dedicação, ok? Mas então vamos refletir um pouco sobre a questão da leitura dinâmica ou da leitura como ferramenta de aprendizagem, de estudo e crescimento pessoal. Qual a importância da leitura para o aprendizado humano em geral? Não vamos aqui falar apenas da leitura para a educação, mas a formação humana em geral, né? Nós falamos lá no começo que a leitura pode ser uma leitura gráfica ou pictográfica, né? Na Idade das Cavernas lá, as pessoas registravam as suas histórias a partir das pinturas rupestres. Nós vamos pensar nos hieróglifos, né, dos egípcios, a escrita cuneiforme dos fenícios. Então vejam, muda muito a forma de escrever, mas a escrita tem um papel significativo na própria constituição de nós humanos.
Depois, que são as técnicas de leitura dinâmica? São mágica, né? Uft, né? Ou elas são uma técnica que requer empenho, seriedade, né? Comprometimento, treino. Ademais, a leitura dinâmica ela é eficiente? Se sim, quais os seus benefícios? Então nós vamos refletir um pouco sobre essas questões e verificar como que elas podem impactar a nossa aquisição de conhecimento, a nossa aprendizagem. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar as nossas argumentações e eu as aguardo para um próximo encontro em que nós vamos discutir mais técnicas que podem nos auxiliar nas nossas práticas de estudo e aprendizagem. Aguardo vocês.